Salam alaikum para muçulmanos, shalom para judeus, paz do Senhor para evangélicos e católicos e aí mano, beleza? E aí mana, beleza para todos os demais, enfim. Prazer estar aí com vocês, esse é o vídeo 2 da nossa aula referente ao dia 23 e 24 de março, que trata das religiões abraâmicas. Primeiro vídeo, você viu ali uma Israel e Jerusalém ali sendo compartilhada por muçulmanos e judeus. No segundo vídeo você assistiu a videoaula sobre o judaísmo e agora te convido a me pega pela mão e vamos estudar o islamismo, gente. É isso aí. O islamismo, por que é importante estudar o islamismo? Puxa vida, vamos ver aqui alguns pontos, por exemplo, né? Vocês sabiam que a mutilação genital feminina ainda é algo muito forte no norte da África, né? Então, a gente tem que estudar por que isso acontece, né? E pega as meninas jovens, né? Por isso a Unicef aí lutando para acabar com a mutilação genital feminina, né? Que é nada mais é do que extrair o clítoris e os lábios, os grandes lábios da vagina de uma mulher. Então, para que ela não tenha prazer físico na relação sexual, e o objetivo é que as mulheres não traiam seus maridos, porque se ela não sente prazer na relação, ela não trairia seus maridos, né? Então a ideia é de acabar com isso, né? A gente pode até viver numa sociedade hoje relativa, né? Assim, tudo é relativo, cada um tem sua opinião e sua verdade, mas vocês percebem que quando algo ataca a liberdade individual e os direitos humanos, a gente não tem esse discurso de tudo pode, tudo deve, depende da cultura, tá tudo certo, né? Vocês conseguem ver que uma luta dessa é uma luta que não depende da opinião de ninguém, mas basicamente do que é certo e errado? Olha só, a gente vive num mundo relativista, né, em várias coisas, mas em alguns pontos, especialmente naqueles que tocam liberdade individual, vida e direitos humanos, a gente não é relativista, a gente vai defender e vai dizer, cara, não importa a sua cultura, a religião, não. Não pode fazer isso, não pode mutilar as meninas, né, as mulheres. Por que estudar o islamismo? Olha lá, Estado Islâmico surge, né, dentro das fronteiras de países de maioria muçulmana, né? Então, Estado fundamentalista. O próprio uso e os costumes, né, muçulmanos, o uso do chador, do véu, da burca, que são elementos que as mulheres utilizam para esconder seu corpo conforme as regras do Islã. E é importante estudar o islamismo para evitar preconceitos, né, gente? Quanto mais você conhece, menos ignorante a gente é e menos intolerante também. Então é importante estudar tudo isso para não confundir tipo islamismo, fundamentalismo, tudo a mesma coisa. Não dá para fazer assim, tá bom? Muito bem, vamos estudar o islamismo. Os árabes antes de Maomé, então a Arábia pré-Maomé, era politeísta. Olha só, mais de 360 ídolos, né? Cada tribo ali tinha o seu próprio ídolo, o seu próprio deus. Então antes de Maomé era tudo, cada um seu deus. Maomé fez uma revolução, instituiu um monoteísmo muito forte ali na Arábia, né? Aqui está a relação, né, entre islamismo e judaísmo. Vejam que Abraão, que era pai dos judeus, vocês viram lá no vídeo anterior sobre judaísmo, ele teve um filho chamado Isaac com a sua esposa Sara, né? E Isaac ali, Deus faz a promessa de que Isaac vai ter muitos filhos, e esses filhos vão gerar uma nação grandiosa, que é a nação judaica hoje, que é a nação israelita no passado, enfim, né? Que vão ser os filhos de Abraão. Por outro lado, Abraão também teve um filho com a escrava de Sara. Essa escrava teve Ismael. E conforme o Alcorão e a própria Bíblia, né, o Ismael vai dar origem às 12 tribos às 12 tribos árabes midianitas, né, que vão se converter ao islamismo de Maomé mais tarde, né? Então, vejam, israelitas ou judeus hoje e muçulmanos são primos ou irmãos praticamente, né? Quem foi Maomé, gente? Aqui está Maomé, né? Com o anjo Gabriel, certo? Olhem ali, pronto, tapei.
Ele nasceu no ano 570 depois de Cristo, então é depois do judaísmo e depois do cristianismo. Ele veio de uma família rica, ele foi criado pelo seu tio muito rico, Abu Talib, e trabalhou como condutor de camelos para sua futura esposa, né? Então ele era um trabalhador ali, né? E ele nasceu, como a gente viu, num mundo politeísta. Aqui, né, essa foto da Kaaba aqui, na verdade esse local aqui, em Meca, possuía dezenas, centenas de deuses, tá? Então ele nasce nessa sociedade politeísta que prezava pela tal da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não havia um exército integrado. Cada tribo tinha suas leis e eles estavam em constante guerra, então uma forma de evitar um extermínio era: olha, você perdeu uma mão, pode cortar a mão do outro. Porque a nossa tendência humana é fazer o quê? Pô, ele cortou minha mão, vou cortar as duas dele, vou devolver com troco, né? Então a lei de talião não era uma lei vingativa, gente, era uma lei justamente para tornar a medida da vingança algo justo, né? Eu matei seu pai, você pode me matar, mas você não pode matar toda a minha família porque eu matei seu pai, né? Era uma forma dessa sociedade tribal se organizar. Maomé teve muito contato com o cristianismo e judaísmo. Ele cita Jesus no Corão, ele cita vários mestres e profetas do Antigo Testamento, então ele teve muito contato com esse mundo monoteísta do judaísmo e do cristianismo, e acredita-se que ele valorizava e admirava o monoteísmo, né? Então nós temos aí um Maomé que vive numa Arábia tribalista e nomadista, né? Eles não tinham centros urbanos, eram tribos nômades, que viajavam por toda a Península Arábica. Mas, na época de Maomé, você vê as cidades surgindo. Tanto que Meca é um centro comercial e religioso, concentra grande poder econômico, tá? Aí Maomé, então, conforme a tradição islâmica, teria recebido influência dos eremitas cristãos, que eram pessoas como desse senhor na figura. Eram anciãos que se retiravam do mundo para ler a Bíblia, orar a Deus e meditar nas escrituras dos cristãos. E Maomé ficava realmente muito fascinado por esses eremitas, né? Então eles influenciam sim como Maomé vai enxergar a religiosidade, tá? Conforme a tradição islâmica, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, teria sido revelado pelo anjo Gabriel diretamente a Maomé quando este tinha 40 anos de idade. Maomé era analfabeto, tá, gente? Não sabia ler nem escrever. Ué, mas como ele escreveu o Corão? Tá aí, ele não escreveu. Ele memorizava as palavras do anjo e ia repetindo o dia inteiro para as pessoas de fora da caverna, da onde ele recebia a revelação, né? E ao final, depois que ele morre, esses muçulmanos eles compilam as palavras que Maomé dizia nesses dias de revelação do anjo Gabriel. Tá? Nós temos que falar da Hégira. Hégira foi uma retirada estratégica. O povo de Meca se opõe à pregação monoteísta de Maomé, que quer unificar os árabes sob um só Deus. Então Maomé, em 622, ele vai de Meca, volta para Medina. Essa retirada estratégica é chamada de Hégira. E lá em Medina ele adota a Jihad. Você já ouviu esse termo, né? E você acha que é guerra santa, né? Não, tá errado. A Jihad é a estratégia e ação desenvolvida para voltar a Meca, que sim vai englobar também o aspecto militar, porque Maomé pega em armas para conquistar Meca. Mas não é só isso. A Jihad é toda uma ação desenvolvida para volta de Maomé para Meca, né? E aí o domínio de Maomé se estende por toda essa área rosa na Península Ibérica, domina Meca e Medina em pouco tempo, e aí os muçulmanos dominam essa parte mais amarela ali, ó, pegando Jerusalém, Bagdá, Alepo, Alexandria, e estendem o domínio muçulmano por todo o que hoje é o Iraque, o Irã, e aqui também, olha, dominam a Espanha e Portugal. Córdoba, Barcelona, Málaga são cidades espanholas que ficaram sob domínio muçulmano, né? E os muçulmanos são expulsos mais tarde da Europa, mas assim, uns 800 anos mais tarde, eles são expulsos da Espanha.
Vamos falar agora um pouco do conflito no Oriente Médio, né? Você viu lá o primeiro vídeo, muçulmanos, judeus discutindo sobre o uso do templo, né? Temos que entender agora o conflito entre xiitas e sunitas dentro do próprio islamismo. 10% dos muçulmanos são xiitas e 90% são sunitas. Basicamente houve um desacordo entre eles sobre quem poderia ser o líder do islamismo após a morte de Maomé. Xiitas apoiam o Ali, que era descendente do profeta Maomé. E eles acham que somente alguém que tem sangue de Maomé pode ser o líder. E os sunitas não, acreditam que não é necessário ter sangue de Maomé, tá? Só ser alguém muito bom no islamismo ali, né? Então nós temos aí basicamente esses dois partidos que lutam ferrenhamente, né? Então você vai ver aqui que deixa eu colocar mais para frente. O Estado Islâmico, por exemplo, é sunita. O Iraque é xiita, né? O Irã e o Iraque têm maioria xiita, né? E os sunitas estão na Arábia, no Egito e na Síria, tá? Então você tem aí razões fortes para entender o conflito, né? Por exemplo, uma coisa interessante aqui. Bom, vamos adiante. Vamos falar um pouco sobre os ensinamentos dos muçulmanos. Para eles, Deus é um só. Eles são monoteístas e eles proíbem o uso do nome de Deus, né? Não pode ficar falando Alá à torto e direito, né? E também não pode nem fazer nada do profeta, não pode fazer uma imagem do profeta. Por isso, qualquer imagem que se faça de Maomé é ofensivo para os muçulmanos, né? Os cristãos já não, né? Os cristãos vão ter figura de Jesus e dos santos católicos, no caso, né? Nas igrejas católicas, nós vamos ter diversas imagens, né? Mesmo evangélicos retratam Jesus em suas publicações, como aqui nós temos um quadro de Jesus ali no fundo, né? Mas os muçulmanos não retratam Jesus, Maomé, Deus, nada, tá? O máximo que eles fazem é a caligrafia bonita do nome de Deus. Essa é a arte toda que eles se permitem fazer, tá? Somente Alá é Deus. Eles vão crer, né, a ênfase no amor e na compaixão. Você é salvo pela misericórdia de Deus. Deus salva você e perdoa pela sua misericórdia. Tanto que Alá é chamado de um misericordioso. Para o islamismo, o ser humano tem uma posição privilegiada no universo. Você é alguém que Deus criou, né? É igual no judaísmo. No judaísmo, o ser humano é criado no último momento da criação. É o último passo, né? No islamismo e no cristianismo também. O ser humano tem um local especial. Por isso que muçulmanos, judeus e cristãos não veem problema em comer animais no sentido religioso, a não ser na questão de impureza, né? Judeus e muçulmanos não comem animais que eles consideram impuros, né? Como porcos, por exemplo. Mas eles não veem problema de comer um boi. Né? Então eles não vai ser uma religião vegetariana. Nem islamismo, nem cristianismo, nem islamismo, porque o ser humano está acima dos animais na teologia abraâmica, né? A vida é uma dádiva divina, a alma dura após a morte, como os cristãos também acreditam, né? E não a noção de um pecado que você herda de Adão e Eva, como no cristianismo. Então, basicamente, esses são os ensinamentos dos muçulmanos, né? Vamos adiante. E isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui eu até diminui aqui a minha cara, que feia, né? São 5 pilares que todo muçulmano deve guardar. O primeiro pilar é confessar a fé correta, que é: não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Segundo pilar, fazer oração 5 vezes ao dia em direção a Meca. E aqui você tem uma influência eremita. Os eremitas cristãos, os monges cristãos costumavam e costumam até hoje fazer 5 orações por dia, tá? Então temos aí a influência cristã no islamismo. Pilar número 3 é a caridade. Existia uma taxa sobre riqueza e propriedade fixada em torno de 2,5% para dar aos pobres. E não ia para o governo. Você mesmo fazer o cálculo do seu ganho, da sua renda, e a sua obrigação moral diante de Alá era distribuir 2,5% do seu ganho
para as pessoas pobres e necessitadas, tá? Quarto pilar, o Corão proíbe comer porco e beber álcool. Então, é o jejum constante de porco e álcool, né? De resto, pode comer tudo e beber tudo. Mas álcool e porco não. E alguns animais com escamas diferentes do normal, né? Então, você vai ter ali outros animais também. Mas, basicamente, é o porco e o álcool que é proibido. E o quinto pilar é a peregrinação a Meca. Você deve ir a Meca uma vez na vida, ao menos. Se você não tem dinheiro para ir, faz uma vaquinha e manda um representante da família representar todas as pessoas ali, tá? Você que é rico tem o dever de financiar a viagem de alguém. Mulheres no Islã é um tema complexo. As mulheres precisam usar roupas especiais em algumas áreas do islamismo, como no Afeganistão, precisam usar a burca, que esconde completamente o corpo, deixando só uns pontinhos para mulher respirar e enxergar. Em outras áreas é somente o chador, que aí permite ver os olhos, né? Os olhos ficam de fora, ou somente o véu que cobre o pescoço e o cabelo da mulher, deixando o rosto de fora, né? Então nós temos aí, mas de qualquer forma as mulheres vivem mais cobertas. No Irã, no caso, até os homens também. No Irã, antigamente, homem tem que usar manga comprida e calça. Não sei como é hoje, uma boa pergunta, tá? Mas a ideia de não ceder à tentação ou não provocar tentação sexual nas pessoas, tá? Essa é a ideia. Tem um ponto difícil, né, na vida de uma mulher muçulmana, às vezes, é a questão do dote, do casamento arranjado. Apesar que no islamismo moderno isso é bem dinâmico, tá? Tanto o dote como o casamento arranjado vai caindo em desuso. O que é injusto ainda é que o homem é muito fácil pedir divórcio. Ele falou 3 palavras em algumas partes do mundo muçulmano, pronto, o divórcio está concretizado. Já a mulher não tem esse direito todo, né? Nós temos a questão da poligamia só para homens, também é algo um tanto quanto diferente. A gente diria que seria injusto, né? Mas para a sociedade deles isso é justo, tá? É uma sociedade que é diferente da nossa, eles vão ter uma visão diferente, inclusive as mulheres vão achar isso justo também, muitas mulheres do mundo muçulmano hoje, né? Mas fica a discussão se isso realmente é justo, a poligamia, né? Só para homens, né? O adultério das mulheres é muito mais facilmente condenado com morte do que um adultério dos homens, né? Então isso é bem evidente ali no mundo, em algumas partes do mundo muçulmano, especialmente em partes mais teocráticas fundamentalistas. Isso acontece com mais frequência, né? Não é em toda a Península Arábica, enfim, no Egito isso não acontece, por exemplo, ninguém é apedrejado lá no Egito, né? Tem um governo mais, digamos assim, de cunho secular, tá? Nem na Turquia, né? Nós temos mulheres apedrejadas por adultério, tá? Olha só que interessante, não está no Alcorão o uso do chador, da burca ou do véu, é uma criação cultural pós-Maomé, e a mutilação feminina não está no Alcorão, né? Então, não pense que todo muçulmano faz esse tipo de coisa. Questão do dia, você consegue apontar aí quais são 4 possíveis influências do judaísmo e do cristianismo? Então você vai poder interagir ali no nosso fórum de discussão, vai ter uma pergunta lá no fórum, você vai acessar a sala de interação, fórum de debate, né? O fórum ali, lá tem uma pergunta, você responde a pergunta e pode também responder essa questão do dia ali, tá tudo bem explicado lá. Você vai computar a sua presença nessa aula assistindo os 2 vídeos, esse e o anterior, né? Lendo o material ali no ambiente aula, e eu postei também um resumo de todas as religiões, um vídeo ali bem curtinho que você pode dar uma olhadinha ali para estudar para Objetiva 2, né? Para estudar para a prova de AP1 e AP2 e para a prova final semestral. É bem importante aí dar uma olhada nesse vídeo também, tá? Então tem ainda aí o link para o capítulo sobre as grandes religiões e você pode ler e fazer um resumo ali, tá? Mas é importante você entrar na sala de interação. O prazo é
até semana que vem. Então, digamos que a sua aula é segunda-feira, dia 23, ou a sua é dia 24, né? Depende da turma. O prazo é de uma semana. Então, vai acabar na outra segunda-feira, se eu não me engano, dia 30, né? Então, dia 30 para a turma de segunda, dia 31 para a turma de terça, tá? Participe lá para eu computar sua presença, gente, por favor, tá bom? É isso aí. Um abraço, quero ver vocês conseguirem, por favor, mostrar essa competência de analisar as religiões islâmica e judaica, né? Fazer correlações e leituras e explicar a sociedade de hoje, né? Então ter essa competência de fazer essa ponte de tudo que a gente viu aqui nesses 2 vídeos, nos capítulos de conteúdo, fazendo essa ponte para o mundo moderno, para algo prático da nossa vida geopolítica. Muito bem, se cuidem, lavem as mãos, distância social, mas sem paranoia, tá? Fiquem aí, estou com saudade de dar aula presencial para vocês. Que Deus, então, me permitem falar isso agora meio como pastor, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Para quem é ateu isso não vai fazer mal, né? Não se sintam ofendidos, falo aqui de coração para vocês, tá? Que Deus, então, abençoe vocês hoje e sempre. Gente, se alguém tá passando mal, tá com coronavírus, manda uma mensagem para mim. Como pastor de novo, posso orar por você, posso conversar com você. E como professor, posso ser empático também com a sua situação. Se você tá aí meio ansioso com todas essas questões do coronavírus e, enfim, a gente tá num momento muito difícil, complicado, né? Cara, tô à disposição ali. Tá? Meu telefone é 996377447, então estou à disposição, tá bom? É isso aí. Vamos lá, seguimos adiante.